todos. Mais uma aula sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção a Deus. Vamos continuar falando sobre o Guru. O Guru é o mestre espiritual. E qual a importância de um guru, né? De um mestre espiritual autêntico, genuíno, fidedigno, né? Falamos um pouco sobre isso na aula passada. Vamos continuar essa semana. E toda terça-feira, às 20 horas, estamos nesse canal do YouTube, Templo Espiritualista Online. E agora vamos falar a importância do Guru, né? O Guru é o mestre espiritual. Por que temos que ter um mestre para nos conectar com Deus? Porque tudo na vida precisamos de um mestre, de um professor, né? Se quisermos aprender a tocar violão, guitarra, qualquer instrumento musical, temos que ter aula com um professor. Se quisermos aprender qualquer idioma, inglês, qualquer idioma que seja, temos que ter um professor. Nós tivemos um professor quando nós aprendemos a falar, porque a gente escutou alguém falando, e para aprender a escrever, fazer cálculo matemático, tudo na vida precisamos de um professor. Esse negócio de autodidata, na verdade, a pessoa é autodidata, mas ela leu em algum livro. Então, o livro foi o professor dela, né? Não era fisicamente, mas tinha um livro. Então, o Guru, ele é muito importante, o Guru fidedigno, né? E o Guru fidedigno, ele não é uma pessoa normal, não é um ser humano comum. O Guru fidedigno, ele veio do mundo transcendental. O que significa isso? O Guru fidedigno, ele vivia com Deus. Qual o relacionamento dele com Deus? Não sabemos. Jesus Cristo era um Guru, ele era um mestre espiritual. Não era usado esse termo Guru, mas ele é um mestre espiritual. E o relacionamento com Deus era de filho. Ele era o filho de Deus. Ele é o filho de Deus, né? Mas na nossa filosofia não existe só relacionamento de parentesco, né? Nossa filosofia explica que nós podemos ter vários tipos de relacionamento com Deus no mundo transcendental. Então, no cristianismo, tem a mãe de Deus, tem o filho de Deus, né? Então, é um relacionamento de parentesco, né? Eu não li a Bíblia, eu nasci católico, né? Minha mãe era muito católica, mas, assim, não me aprofundei na Bíblia. Então, tem algumas passagens da Bíblia que eu escutei que tem primos de Jesus, enfim, né? Então, a nossa filosofia, ela diz o seguinte: existem 5 tipos de relacionamento com Deus. Então, tem um relacionamento com Deus, que é o relacionamento neutro. Isso eu estou dizendo no mundo transcendental, né? Onde Deus vive, não aqui no plano material. Então, Deus ele está lá, por exemplo, andando e um grão de areia, uma grama que ele pisou, né? Está servindo ele como neutramente, é um relacionamento neutro. Ela está servindo Deus no mundo transcendental, porque para chegar no mundo transcendental, somente servindo Deus. Se a gente ficar pedindo para Deus, pedindo para nós, Deus se esconde da gente. Ele esconde a devoção da gente. Isso está nas nossas escrituras. Então, nós temos que servir Deus. O Guru, ele vem para nos ensinar a como servir Deus. Ele é o professor que vem dar toda a teoria, toda a prática de como servir Deus, né? Então, tem esse relacionamento de neutralidade, existe um relacionamento de servidão. Então, Deus, você está lá no mundo transcendental, você está servindo Deus. Deus passa, todo mundo presta reverência para Deus, né? Você está servindo Deus, é um relacionamento de servidão. Você oferece flores para Ele, você oferece incenso para Ele, é um relacionamento de servidão. Tem outros planos espirituais, porque o plano espiritual não é somente um plano onde Deus é só Deus no trono, Deus lá em cima e o devoto embaixo, o devoto somente servindo ele. Nós podemos ter relacionamentos com Deus mais próximos dele. Então, existem outros planos no mundo transcendental. Isso está descrito nas nossas escrituras, muito detalhadamente. Então, temos um relacionamento, além de neutralidade e servidão, temos um relacionamento de amizade. Então, olha que incrível que é isso. Podemos ser amigo de Deus, mas como assim podemos ser amigo de Deus? Sim, no mundo transcendental nós podemos brincar com Deus, mas nesse plano onde Deus ele é nosso amigo ou ele é nosso parente,
você não sabe que ele é Deus. A alma que está lá não sabe que Deus é Deus. Porque como que você vai brincar com Deus? Você vai jogar futebol com Deus? Porque tudo que tem no mundo material tem no mundo transcendental. Né? O mundo material é uma réplica do mundo transcendental deturpada. Né? Então, mas tudo que tem aqui tem lá. Então, por exemplo, você vai jogar futebol com Deus. Então, Deus vai chutar um pênalti. Você é o goleiro. Claro que você vai deixar a bola entrar, porque você vai querer que Deus seja feliz. Se você, na verdade, se você souber que ele é Deus, mas lá nesse plano, ninguém sabe que Deus é Deus. Ele é um menino brincando, um adolescente brincando. Então, todos que estão lá vão brincar com ele, quando ele vem com a bola driblando, se ele está driblando, estou falando do futebol, né? Mas se ele vem driblando com a bola, você vai tentar tirar a bola dele, você não vai deixar ele fazer o gol. Por quê? Porque é um amiguinho, Deus é um amiguinho de todos lá, né? Nesse nível de relacionamento. Tem um relacionamento de parentesco também, pai, mãe, tio, né? Avô, avó, tudo isso tem lá. Tudo que tem aqui no mundo material tem no mundo transcendental, como eu já falei, né? O ser humano não inventou nada, tudo vem de lá. Nós só somos indivíduos, só temos individualidade porque Deus é um indivíduo. Deus não é somente energia, né? Tem muitas correntes que falam, Deus é energia, Deus é luz, mas quem produz essa luz? Quem produz essa energia? O corpo de Deus. Deus tem um corpo. Não é um corpo material, claro, não é feito de átomos. É um corpo transcendental. Mas Deus tem um corpo, ele tem individualidade, ele brinca. E as nossas escrituras deixam muito claro tudo isso, né? O que Deus faz todo dia, né? Como que ele vive, com que ele brinca, o que ele gosta de comer, está tudo escrito. E quem escreveu? Ele mesmo escreveu, né? E quando não foi ele, foram os mensageiros dele que escreveram, né? Então, Deus explica tudo isso. E aí tem um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, que chama Madhurya Rasa, né? Esse relacionamento a gente tem que saber que existe, mas não é para nós nos aprofundarmos nisso, porque a nossa fé é muito fraca. Nós temos a fé muito fraca. Então, nós vamos levar a vida de Deus para o mundo material. Isso daí não é bom para a nossa fé. Podemos perder a fé, né? Porque somos muito infinitesimais. Então, o Guru, ele vem para explicar justamente como chegar a Deus. O título de hoje que eu coloquei aí, né? O Hugo colocou, o Guru, né? O capitão do barco rumo a Deus. Por que ele é o capitão do barco? Se você se conectar com o Guru, depois eu vou falar sobre iniciação, né? Que é a conexão com o Guru. Quando você se conecta com o Guru, você entra no barco do Guru. Por que entrar no barco do Guru? O Guru vai levar nós para Deus. Não tem como atingir Deus sem alguém que vivia com ele, como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vivia com Deus. Ele veio aqui para ajudar os ocidentais, os orientais, enfim, o pessoal do mundo material, o ser humano do mundo material, né? Na Terra. Então, tem que ter um mestre espiritual. Ele vivia lá, então ele sabe o caminho de volta, ele sabe como nos levar para lá. Porque tem dois tipos de alma, né? É dito nas escrituras que tem dois tipos de alma. A alma ativa comum, como nós, que viemos para cumprir karma, né? Eu já expliquei o que é karma, mas vou dar uma pequena explicação. Karma são reações das ações anteriores. Então, plantamos o bem, colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Isso é karma. Isso daí, tanto fazendo bem como fazendo mal, vai nos trazer de volta para o mundo material, né? Então, Deus, ele está no mundo transcendental e o Guru, ele sabe como chegar lá. O Guru não sabe as escrituras simplesmente por ler como nós. O Guru, ele viveu lá, ele tem a consciência plena. E quando ele abandonar esse corpo material que ele tem aqui como nós, ele volta para o mundo transcendental. Ele veio por um período curto, de 80, 100 anos, 60 anos, quanto ele viver aqui na Terra, nesse corpo que ele está agora. Mas isso é insignificante perante a eternidade. O nosso Guru fala, né? O que é uma vida perante a eternidade? Não é nada. Uma vida perante a eternidade é como um ponto. Você imagina um ponto numa linha. O que é um ponto numa linha? Nada.
E uma linha dentro de um plano, dentro de uma folha. O que seria uma linha dentro de infinitas linhas numa folha? Não é nada. E você imagina uma folha que tem 2 dimensões, você colocar no plano material, que tem 3 dimensões. Então, o que seria um ponto no plano material? Nada, não é nada um ponto. Né? Não significa nada. É como um grão de areia no universo material. O que é um grão de areia no universo material? É como uma vida nossa de 100 anos, 60 anos, na eternidade. Então, o Guru, ele tem como nos levar para esse plano transcendental, mas tem que ser um Guru fidedigno. Se não for um Guru fidedigno, ele não tem condição de te levar para lá. E a definição de Guru fidedigno é justamente essa. Né? O Guru fidedigno não é aquele que vai te prometer você ganhar mais dinheiro, você ter um bom relacionamento, você comprar um carro novo, você trocar de emprego por um melhor, teu filho passar no ITA, ou na USP, ou na Paulista de Medicina. Esse não é um guru, não é um mestre espiritual verdadeiro. O mestre espiritual verdadeiro é aquele que vai te conectar com Deus. Isso é mestre espiritual, porque espiritualidade não é querer algo material, espiritualidade é se conectar com Deus. Isso é espiritualidade, né? Mas hoje tudo está deturpado. Mas o Guru fidedigno, ele tem condição de te levar para o mundo transcendental, né? E achar que ele é uma pessoa normal, isso é um erro. Um Guru fidedigno, ele tem um corpo humano, então ele vai no banheiro, ele come, ele escova o dente todo dia, enfim, ele toma banho, ele faz tudo que um ser humano normal faz. Esse é o lado relativo do Guru, né? Mas existe o lado absoluto do Guru. O que seria o lado absoluto do Guru? Guru é Deus. Ele é Deus e não é Deus, né? Tem um termo na nossa filosofia chama Achintya Bheda Bheda. Ele é e ao mesmo tempo não é. Ele é uma expansão de Deus aqui na Terra. Deus mandou ele aqui na Terra para nos ajudar o ser humano a se conectar com Deus, né? Mas ao mesmo tempo ele é Deus. Ele tem a consciência plena de Deus, né? Então, o Guru fidedigno, como eu volto a repetir sempre isso, porque é muito importante um Guru fidedigno, né? E ele sabe como nos levar para lá. Então, quando a gente recebe a iniciação do Guru fidedigno, o que ele vai fazer com a gente? Ele vai nos dar o Mahamantra Hare Krishna, né? Eu vou repetir o mantra, eu sempre repito, porque esse mantra ele vai penetrar em todo o espaço do universo material. Todo o universo material. O que é o espaço? É o éter. Já falei na primeira aula isso, ou na segunda, não lembro, mas eu já falei isso nas aulas anteriores. É dito que o éter é dentro de um átomo, tem o núcleo e tem os elétrons giram no éter. Então, todo átomo tem espaço. É esse o espaço que o Mahamantra Hare Krishna penetra. É um som transcendental. E o Guru, quando ele vai te dar esse mantra, se você cantar esse mantra como cantamos aqui, sem estar iniciado, ele vai limpar nossa mente. Ele vai limpando nossa mente, vai tirando o nosso ego, vai tirando nossa luxúria, nossa ira, nossa inveja, nossa cobiça, nossa loucura. Mas, quando você recebe a iniciação do Guru fidedigno, o mantra, quando ele canta para você, ele vem com a potência de Deus. Por quê? Porque Deus o Guru está na sucessão discipular de Deus. Deus passou todo esse conhecimento para o primeiro ser, o Senhor Brahma, e foi descendo, até chegar no Guru atual. E o Guru atual, quando ele canta o mantra para você, na iniciação, ele dá a potência de Deus no mantra. E o que essa potência do mantra vai te fazer com você? Ele vai limpar sua alma. A única forma de limpar a alma é esse mantra e sendo cantada com a potência de Deus. Né? É a única forma de limpar a alma, servir Deus. Né? Não há como se conectar com Deus novamente se você não servir Deus. Não tem outra forma. Temos que servir Deus. Esse é o caminho. Né? E como que é servir Deus? Nas aulas anteriores eu já expliquei quais são os processos de servir Deus. Mas os 2 principais é escutar sobre ele e falar sobre ele, cantar os nomes dele, o santo nome dele. Isso penetra todos os nossos átomos. E toda a célula do nosso corpo é composta de átomo. E o que não é célula, que é a água que está no nosso corpo, tudo é composto de átomo. Então, você vai ficar com o santo nome, né, os nomes de Deus, no teu corpo.
não só no teu corpo, mas em tudo que você vive, do lado, tudo, todo o ambiente. Quando você canta esse mantra, Hare Krishna, né? Eu vou cantar o mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você canta esse mantra, você liberta as almas, você dá consciência para as almas. Como que você vai dar consciência de Deus para as almas? Você vai limpar o espelho da alma, né? Porque toda alma tem a consciência, mas ela está encoberta pela ilusão, né? Ela está encoberta por Maya. E temos que limpar o espelho da alma. Para quê? Para a verdade descender. E o Guru vai nos ajudar a verdade descender, né? Então, o Guru ele tem uma conexão direta com Deus, né? Não é um ser humano normal. E o Guru não veio aqui para nos ensinar algo temporário. O Guru, em momento algum, ele vai mandar você fazer algo temporário para outra alma. Ele veio aqui para nos ensinar a dar algo transcendental para outra alma. E o que é transcendental para a alma? Porque a alma não é do mundo material. A alma não se importa se você dê algo material para ela. Você tem que dar algo transcendental para ela. E o que é transcendental? É a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Isso é transcendental. É os nomes de Deus, né? O Mahamantra Hare Krishna, que eu acabei de cantar agora. Então, essa conexão com Deus é feita somente através do som. A maioria das religiões canta os nomes de Deus ou glorifica a Deus. Porque não tem outra forma na era que nós vivemos hoje, se não for através do som, a conexão com Deus, né? E o Guru, ele é o capitão do barco, né? Então, você, quando recebe a iniciação, que ele dá esse mantra para você, né, com a potência, você segurou no barco dele, e ele é o timoneiro do barco. A analogia que é feita daqui para o mundo transcendental é como se fosse um oceano. Então, vamos fazer uma analogia de um oceano daqui do Brasil, né? Acho que a maioria que está ouvindo aqui está no Brasil, né? Então, do Brasil, você imagina ir nadando para o Japão. É possível ir nadando para o Japão? Tudo é possível, mas é improvável, né? É praticamente impossível você chegar no Japão nadando, né? Impossível um ser humano chegar no Japão nadando. Então, como que vamos chegar lá, né? Fazendo analogia do Japão, né? O Japão, qualquer país, enfim, né? Lá ser o mundo transcendental, porque o Japão é muito longe daqui, né? Do Brasil. Por isso que eu estou dando exemplo do Japão. Então, o Guru, ele é o capitão do barco. Você agarrou no barco dele, claro que vai ter turbulência, claro que vai ter maremoto, claro que o caminho devocional não é fácil, né? Vai ter onda, vai ter, enfim, baleia, né? Vai ter um monte de problema na vida devocional. Mas o Guru está lá para comandar o timão. Então, ele é o timoneiro e ele vai desviar dos obstáculos maiores. Mas desde que você siga ele. Se você não seguir o Guru, não seguir o mestre espiritual, quando eu falo Guru, Guru não é só da nossa filosofia. É um nome que é falado na Índia, né? O sânscrito é Guru, mestre espiritual. Mas Jesus Cristo era um mestre espiritual, é um mestre espiritual, e outros profetas, né? Então, quando eu digo de alguém que é um Guru fidedigno, um mestre espiritual fidedigno, não estou falando só da gente, da nossa filosofia, qualquer um, mas desde que ele te prometa se conectar com Deus, ir para o mundo transcendental, né? Então, é um caminho muito longo para chegar no mundo transcendental, mas o importante é não largar o barco do Guru. E como que você vai ficar preso no barco do Guru, né? Vai ficar agarrado no barco do Guru, para rumo ao caminho transcendental, rumo ao mundo transcendental, para viver com Deus, né? O caminho é assim. Quando você se inicia na vida espiritual, o Guru ele vai te dar a semente da trepadeira devocional. O nome em sânscrito é Bhakti Lata Bija, né? Então, a semente da trepadeira devocional. Então, o Guru ele vai implantar em você a semente, através do Mahamantra Hare Krishna, com a potência de Deus. Aí, uma semente, como qualquer semente, se você não regar todo dia, ela morre. Então, todo dia nós temos que fazer o processo devocional. Não só o processo devocional, se você quer ser um bom atleta, se você quer ter um desempenho bom em qualquer coisa no estudo, você tem que fazer todo dia.
Se você fizer uma vez por semana, 2 vezes por semana, não é suficiente. Então, a conexão com Deus tem que ser todo dia a prática. Chama sadhana, a prática espiritual. Todo dia tem que ser feita, todo dia tem que cantar o Mahamantra Hare Krishna, todo dia que tem que ler um pouquinho da escritura, todo dia tem algumas canções que podem e devem ser cantadas. Então, o Guru ele vai orientar em tudo isso, né? Por quê? Porque se você não fizer isso todo dia, a semente ela seca, ela morre. Por quê? Porque a nossa mente é muito poderosa. Quando você começa a cantar o Mahamantra Hare Krishna, você começa a cantar, né, tudo, daqui 1 minuto ou 2, você já está pensando em várias coisas, você nem lembra, você pode até estar cantando, porque é automático, como guiar um carro. Quando você está guiando o carro e você já está muito tempo guiando o carro, você não vai pensar, vou engatar a primeira, a segunda, a terceira, um carro normal que não seja automático, quando eu pisar no freio tem que desengatar a marcha, ninguém pensa isso. E a mesma coisa, o Mahamantra Hare Krishna, ou qualquer mantra, né? Quando a gente está cantando ele pode fugir da mente, ele vai fugir da mente. Então, qual que é o caminho? O caminho é seguir o que o Guru faz, ele fala, né? Porque o Guru ele dá o exemplo também, ele não só fala, ele faz tudo. Ele dá o exemplo para a gente. O Guru é o exemplo vivo, é a escritura viva, né? Então, o Guru ele vai dar todas essas informações para a gente. E a gente regando todo dia a semente que nós recebemos do Guru fidedigno, o que vai acontecer? A nossa devoção começa a aumentar. E a devoção aumentando, você vai ter mais vontade de praticar. Porque não é um processo penoso, é um processo agradável. No começo é mais amargo, mas no final se torna doce. Da metade para frente, enfim, conforme você vai fazendo, vai ficando mais doce. Se não tiver um prazer, você não vai frequentar um templo, você não vai cantar Mahamantra Hare Krishna, você não vai ser devoto durante anos se você não tiver algum prazer. Por quê? Porque Deus não está oferecendo nada material através desse processo. Né? Você vai ganhar o quê? A transcendência, você vai ganhar algo espiritual. Então, é diferente quando você busca algo material. Você vai trabalhar no emprego que o chefe é chato, que hoje está chovendo, que está frio, e a Radialeste está aqui em São Paulo está interditada, e isso, aquilo, né? Você tem 1000 coisas para não ir, mas o que te leva a ir no emprego e não jogar toalha, não abandonar? É o dinheiro que você recebe no final do mês, ou 2 vezes por mês. Agora, no mundo transcendental, na prática espiritual, Deus não está oferecendo nada disso, ele está oferecendo o que? A conexão com ele. Então, se você não tiver um sabor superior por isso, você não vai frequentar. Porque ele não vai te dar nada material em troca. A limpeza da alma, a alma não é matéria, ele não vai te dar nada material em troca. A parte material, ele não precisa te dar em troca da devoção. Por quê? Porque ele sabe o que você precisa e ele vai te dar tudo o que você precisa de acordo com o teu mérito. Por que uns pedem e conseguem e outros não conseguem? Porque é o mérito de cada um. E o que seria esse mérito? As ações anteriores. Quem plantou o bem, colhe o bem. Quem plantou o mal, colhe o mal nas vidas anteriores. Então, o que acontece? Deus não vai te dar algo bom se você plantou o mal nas vidas anteriores. Né? Então, o caminho da devoção pura a Deus, servir Deus, você vai se conectar com Ele. Esse é o grande segredo da devoção, se conectar com Ele. Né? Então, e Ele vai te dar tudo isso, Ele vai te dar um sabor superior. Né? Porque a alma, ela quer felicidade. Qualquer alma quer felicidade. Um animal quer felicidade, uma planta quer felicidade, um inseto quer felicidade. Qualquer alma que está em qualquer corpo, ela quer felicidade. Mas a felicidade é temporária no mundo material. E Deus está nos dando a possibilidade de ter uma felicidade eterna com Ele no mundo transcendental. Ele está nos dando essa possibilidade. O mundo transcendental tem Ananda, o nome Ananda. Ananda é bem-aventurança, êxtase, eterno. Sati, Chiti e Ananda, eternidade, conhecimento pleno e êxtase, bem-aventurança. Então, você seguindo o passo do mestre espiritual autêntico, fidedigno, seguindo o que ele fala, você algum dia vai se conectar com Deus e vai viver com ele no mundo transcendental.
E lá você não vai ter sofrimento, e muito pelo contrário, você, além de não ter sofrimento, você só vai ter êxtase, bem-aventurança, e isso é eterno. E você vai ter o conhecimento pleno lá. Então, isso é fantástico. Deus está nos dando essa oportunidade, mas temos que servi-lo. E como que vamos servir Deus? Servindo o Guru, seguindo o que o Guru fala, seguindo o que o mestre espiritual fala. Então, esse é o processo, né? A iniciação, como eu já falei, o Guru, né, o mestre espiritual, na nossa linha, além de dar uma Mahamantra Hare Krishna, ele vai te dar um nome espiritual. O meu nome espiritual é Damodara, né? Das. O que significa das? Das é servo, é servidão. Dácia, né? É um relacionamento de servidão. Então, eu não sou Damodara. Damodara é o nome de Deus, de Krishna, quando ele é garoto, né? Quando ele é pequenininho. Mas eu sou servo de Damodara, então eu sou Damodara Das, né? E o Guru também vai te dar, não sei se vocês estão vendo aí pelo vídeo, mas eu uso um colarzinho, chama Kantimala. O que significa essa cantimala? São três voltas que a gente faz no pescoço, né? A cantimala é feita de uma planta chama tulasi. E não é qualquer planta. É uma planta que a alma, porque todo corpo tem uma alma. Na verdade, essa não é a tradução correta, a explicação correta. Toda alma tem um corpo, né? Toda alma tem um corpo, material, sutil ou não, aqui no mundo material, né? Então, toda alma tem um corpo. E essa planta, ela veio para o mundo material para servir Deus. Deus falou, vai para o mundo material, falou para a alma, né, na forma de uma planta. Então, você vai ajudar o ser humano a se conectar comigo. Então, a gente usa esse colarzinho, chama Kantimala. O nosso terço, né, na verdade, o nosso chama Japamala, são 108 pontas, é feito também com essa planta, os galhos dessa planta, Tulasi Devi, né? É uma deidade, ela veio do mundo transcendental. Então, o Guru vai te dar essas três coisas e vai te dar a oportunidade, porque o Guru hoje, a gente tem que usar tecnologia para nos ajudar. Então, a gente consegue falar por e-mail, por Skype, por WhatsApp com ele. Não tem problema nenhum. Ele mora na Índia, mas não tem dificuldade nenhuma, não tem barreiras, né? Então, a gente tem tudo isso para facilitar a conexão com o Guru, né? E o Guru fidedigno, o Guru autêntico, quem é? É aquele que não tem desvio. Ele não tem desvio do que Deus falou, né? Por quê? Porque primeiro, ele veio de lá e ele segue o Guru dele. E o Guru dele serve o Guru do Guru. E o Guru do Guru do Guru. E assim vai até chegar em Deus. Então, ele não tem desvio. Ele não vai inventar nada da cabeça dele. O que está na Escritura, ele vai seguir. Então, nós comemos o que vai para o altar, de preferência. A gente, na verdade, não consegue fazer tudo que o Guru manda, porque estamos no Brasil, estamos aqui em São Paulo, é muito difícil todo devoto honrar a comida que vai para o altar todo dia e depois ele comer, né? Depois que Krishna, que Deus come, a gente pega o remanente dele, que é prachada, a misericórdia dele, como a hóstia do católico, né? É muito difícil todo devoto fazer isso, mas esse é o ideal. Então, Krishna, ele adora leite, Krishna adora iogurte, Krishna adora ghee. O que é o ghee? A manteiga clarificada. Então, nós nunca vamos ser veganos. Por quê? Porque Krishna come leite, Krishna gosta de leite, Krishna gosta de queijo, o panir, né? Na verdade, o panir é um queijo feito na hora, né? Não tem esses queijos amarelos, tal, com palha animal. Mas Krishna gosta de laticínio. Então, nós comemos, mas não é todo dia também, né? Que comemos laticínio. Mas Krishna gosta. Então, nós vamos seguir o que Krishna gosta, o que ele deixou que ele gosta. Esse é o nosso caminho. Então, tem algumas pessoas que desviam o foco e começam a ser veganos, começam a se ligar em outras coisas, mas Krishna não deixou isso escrito, né? Krishna deixou que ele gosta de leite, ele gosta de iogurte, ele gosta de laticínio. Então, o Guru fidedigno, ele nunca vai desviar o foco, né? O foco é servir Deus. Se Deus gosta de leite, nós vamos tomar leite que foi para o altar, oferecido para ele, né? A instrução do Guru, como eu falei, é super importante. Tudo que ele falar, mesmo que a gente ache que o Guru está errado, porque a nossa mente, uma hora ou outra, vai achar que o Guru está errado, porque nossa mente é perturbada, né? A gente está com a mente perturbada e a alma está encoberta pela verdade.
Então, o guru sempre está falando a verdade. O guru genuíno, nós sempre temos que seguir o guru genuíno. Mesmo que acharmos que não é correto o que ele está falando, mas é o correto. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Ele sabe o que é melhor para a nossa vida espiritual. Então, sempre temos que seguir o guru, né? Agora, a posição do discípulo também é muito importante, porque o discípulo não adianta só receber a semente da devoção, como eu falei, a semente da trepadeira devocional, se ele não seguir o que o guru fala. Aí, a semente que o guru plantou nele vai morrer, né? Então, é muito importante seguir o que o guru fala. Não é fácil seguir tudo o que ele fala, mas temos que tentar. Temos que ter um objetivo na vida. Os cardiologistas hoje, eles falam, você tem que andar no mínimo 50 minutos, 6 vezes por semana. Quem consegue fazer isso? Praticamente ninguém faz, mas é o objetivo. Por quê? Porque eles pesquisaram. Agora, o guru, ele não tem pesquisa sobre isso, ele vivia lá, ele sabe como a gente se encontrar com Deus, ele sabe como levar a gente para lá. Então, é importante seguir o guru. Para não perder o costume, e esse é um mantra que a gente tem que cantar o tempo todo, em todo lugar que estivermos, tomando banho, no banheiro, em qualquer lugar. Vamos colocar o Maha Mantra Hare Krishna para tocar, e todos cantem aí, quem está assistindo ao vivo ou depois mesmo. E se alguém quiser depois pegar o contato, o meu contato, e pedir, eu envio essa canção para vocês. Eu envio, nós temos um templo em São Paulo, um templo aqui na Moca, em São Paulo, Rua Sapucaia, número 1107. Templo em São Paulo, Rua Sapucaia, 1107, na Moca. E meu telefone de WhatsApp, mandem mensagens para mim, é melhor mandar mensagem do que me ligar. É 11 São Paulo, 995760146. Vou repetir, 11 São Paulo, 995760146. Se tiverem perguntas para fazer sobre guru ou qualquer coisa espiritual, podem fazer pelo WhatsApp ou aqui mesmo, né? O programa já está acabando, mas na próxima vez que eu vier falar, terça-feira que vem, às 20 horas, podem fazer pergunta também ao vivo, mas podem mandar para esse WhatsApp, eu vou responder as perguntas, não tem problema, qualquer pergunta é importante. E agora vamos cantar junto o Maha Mantra Hare Krishna, o mantra mais importante para essa era que vivemos hoje, da desavença, da querela. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, esse é o grande mantra, o Maha Mantra Hare Krishna. Todos cantem o tempo que puder, qualquer momento. Quanto mais você cantar, mais vai limpar a mente.
E se algum dia você quiser receber a iniciação como mestre espiritual fidelino, vai limpar sua alma também. Como no final de todo o programa, eu presto reverências a todos, né? O nome é Dandavati Pranam, né? Dandavati Pranam, reverência completa a todos que estão assistindo e quem não está assistindo também, todos o universo, todas as almas do universo, eu presto minhas reverências a todos, porque uma das práticas principais, o que a gente tem que ter principal é a humildade, tolerância e dar respeito a todos sem querer respeito em troca. Esse daí é a chave para nós termos o reservatório para descender a verdade para nós, a verdade de Deus. Então, mesmo quem critica a gente, quem não gosta da gente, não há problema, nós prestamos reverência a todos, e nem Jesus Cristo, nem Krishna, ninguém agradou a todos. Então, minhas reverências completas a todos. Dandavati Pranam.